Você já se perguntou por que Israel é o centro de tanta atenção, ódio e conflito? Por que entre todas as nações do mundo, esse pequeno pedaço de terra desperta tanta fúria, menos até mesmo do inferno? O que existe por trás dessa nação, que incomoda tanto? A resposta está na Bíblia. E é muito mais profunda do que você imagina. O que você vai ouvir agora pode mudar sua visão espiritual para sempre. Desde o início da humanidade, Deus escolheu um povo para manifestar seu plano de salvação. Essa escolha não foi aleatória. Deus chamou Abraão, um homem comum, e fez com ele uma promessa eterna, que dele viria uma grande nação, que seus descendentes herdariam uma terra e que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. A partir desse momento, uma linha divisória foi traçada no mundo espiritual. O povo de Israel passaria a carregar uma promessa e um alvo nas costas. O diabo, inimigo declarado do plano divino, não poderia ficar inerte. Quando Deus separou Israel para si, Satanás viu ali o início do seu fim, porque seria através desse povo que viria o Messias, o Salvador do mundo, aquele que esmagaria sua cabeça. A partir de então, a história da humanidade se tornou palco de uma guerra invisível, mas absolutamente real. A batalha entre o plano de Deus e a fúria do inimigo. Essa guerra não se manifesta apenas em batalhas físicas, mas em ataques espirituais, mentiras, perseguições e tentativas de anular o propósito de Deus. O diabo sempre soube que se pudesse apagar Israel da história, ele atacaria diretamente o plano de redenção. É por isso que ao longo dos séculos, vemos o povo judeu sendo perseguido como nenhum outro. Perseguições que cruzaram impérios, culturas e eras, e todas com a mesma raiz: impedir o avanço do plano divino. A primeira grande tentativa do diabo foi corromper o povo escolhido. Israel foi atacado espiritualmente, enganado por outros deuses, contaminado por idolatria. Mas mesmo em meio à infidelidade, Deus permaneceu fiel à sua aliança. Sempre levantou profetas, sacerdotes e líderes para chamar o povo de volta. E a cada restauração, o ódio do diabo aumentava. Ele sabe que quando Israel se volta a Deus, o céu se movimenta, e a terra responde. Há algo poderoso na obediência do povo escolhido. Na história bíblica, vemos o Egito tentando eliminar os hebreus com trabalho forçado e matança de crianças. O faraó não era apenas um rei cruel. Ele era uma peça do jogo espiritual, usado para tentar impedir o nascimento de um libertador. Mas Deus levanta Moisés, e o povo sai do cativeiro. Mais uma derrota para o reino das trevas. Mais tarde, os filisteus tentam destruir Israel com guerras intermináveis. Surgem gigantes como Golias. Mas Deus levanta Davi, um homem segundo seu coração. Depois, vem o cativeiro na Babilônia, onde os judeus são exilados. Novamente, o diabo tenta apagar o povo da promessa, mas Deus move reis pagãos para permitir o retorno a Jerusalém. Esdras, Neemias e Ester, todos eles são instrumentos de restauração. Cada tentativa do inimigo termina com Deus restaurando, levantando e cumprindo suas promessas. Durante o Império Persa, vemos uma das tramas mais perigosas contra os judeus. Amã, o braço direito do rei, arquitetando um plano para exterminar todos os judeus do Império. Mas, uma vez, uma tentativa de apagar Israel da história. Mas Deus levanta Ester, e o povo é salvo. O inimigo cai em sua própria armadilha. A mão de Deus prevalece. E o nome de Deus, mesmo não sendo citado no livro de Ester, se faz presente em cada detalhe da vitória. E então, chega o momento mais esperado da história: o nascimento de Jesus, o Messias, nascido em Israel. Satanás tenta impedir isso desde o início. Usa Herodes para matar crianças em Belém, mas o plano de Deus avança. Jesus cresce, prega, cura, liberta e, finalmente, morre na cruz, menos derrotando de vez o pecado e a morte. Tudo isso em Israel. Em cada passo de Jesus, Israel era o cenário, o palco e a promessa em movimento. Você entende agora por que o diabo odeia tanto essa nação? Porque foi o ventre da promessa. Porque de lá saiu a salvação. Porque aquela terra é o palco onde Deus decidiu escrever a maior história de amor da humanidade. Porque ali está a raiz da fé cristã. Porque tudo que o diabo odeia está conectado com Israel, a promessa, a presença de Deus e o retorno glorioso de Cristo. Nos séculos seguintes, o povo judeu sofreu diásporas, perseguições e massacres. O Império Romano destruiu o templo e espalhou os judeus pelas nações. Na Inquisição e no Holocausto, milhões morreram, mas o povo não foi destruído, porque Deus prometeu que preservaria Israel. E mesmo nos momentos mais sombrios, essa promessa permaneceu viva. O inimigo tentou silenciar a voz do povo escolhido,
mas o mundo ainda ouve seu eco. A Bíblia nos mostra que Israel ainda será fundamental nos eventos finais. O livro de Zacarias fala sobre todas as nações se levantando contra Jerusalém. Apocalipse. Vemos a figura da mulher símbolo do Israel, sendo perseguida pelo dragão. O ódio não terminou. Ele só aumentou. E à medida que nos aproximamos do fim, as tentativas do diabo se tornam mais desesperadas, mais visíveis e mais agressivas. O Estado de Israel foi restaurado em 1948, após séculos de dispersão. Um milagre sem precedentes na história. O único povo que, mesmo espalhado pelo mundo, manteve sua identidade, sua língua e sua fé. Isso não é obra humana, é cumprimento de profecia. Mas a restauração provocou mais uma vez a fúria do inimigo. O próprio fato de Israel existir é um lembrete diário ao diabo de que a palavra de Deus não falha. Desde então, guerras, terrorismo, ameaças de destruição total, a mídia muitas vezes se volta contra Israel, o retratando como opressor. Mas o que está por trás disso? Manipulação espiritual. O diabo sabe que o Messias voltará para Jerusalém. Sabe que ali se cumprirão as profecias finais. E ele fará de tudo para impedir que isso aconteça. Mesmo sabendo que já está derrotado, ele continua tentando atrasar o relógio profético. Cada míssil lançado contra Israel carrega mais que pólvora, carrega o ódio de um inimigo espiritual. O plano maligno não se limita ao Oriente Médio. O antissemitismo cresce em todo o mundo, muitas vezes disfarçado de causas sociais ou políticas. Mas a raiz é espiritual. O diabo odeia o que Deus ama. E Deus ama Israel. O diabo ataca o que Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu um pacto eterno com essa nação. Os pactos de Deus não expiram, e o ódio do diabo também não. A Bíblia nos fala de uma grande tribulação que virá sobre o mundo, e Israel estará no centro dela. Mas também nos revela que o fim dessa dor será glorioso. Todo Israel será salvo. O remanescente fiel reconhecerá Jesus como Messias, e ele pisará novamente no Monte das Oliveiras. Tudo começa e termina em Israel. O trono de Davi será restaurado. O mundo verá a glória de Deus irradiar desde Sião. Hoje, muitos se perguntam por que Israel está constantemente em conflito. A resposta está na Bíblia. Não é apenas uma guerra por território, é uma guerra por destino. É uma batalha entre o plano eterno de Deus e a rebelião do inferno. E se você é cristão, precisa entender que amar Israel é reconhecer o coração de Deus. Orar por Israel é alinhar-se com o propósito divino. Defender Israel é participar espiritualmente do enredo da redenção. É estar do lado certo da história profética. O diabo odeia Israel porque sabe que seu fim está ligado a essa nação. Porque de Israel veio o Messias. Porque para Israel ele voltará. Porque Jerusalém será o trono do reino milenar. E cada avanço, cada cumprimento profético, é um lembrete para Satanás de que sua derrota é certa e irrevogável. Por isso, o cerco espiritual não para, o ataque não cessa, mas a fidelidade de Deus também não. Ele prometeu proteger Israel, e ele é fiel para cumprir cada palavra. Nenhuma arma forjada contra Israel prosperará, porque o próprio Deus dos exércitos é o seu defensor. Israel é o relógio profético que nos mostra quão perto estamos do fim. Israel é mais do que uma nação, é um símbolo eterno da fidelidade de Deus, é o palco do cumprimento das promessas, é o testemunho de que a palavra de Deus nunca falha. O diabo sabe disso, e por isso sua fúria não tem fim. Mas ele já está derrotado. E agora, eu te pergunto, de que lado você está? Você está apenas assistindo os acontecimentos, ou está intercedendo, se posicionando e fazendo parte do que Deus está fazendo no mundo? Você pode ser uma voz que desperta outras, uma luz que clareia a verdade. Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Ajude a abrir os olhos espirituais de quem ainda não vê. Fale, ore, se posicione, porque Israel não é apenas uma nação no mapa, é o relógio profético de Deus. E cada ataque contra Israel é um grito do inferno, tentando atrasar o inevitável. Mas a vitória já foi decretada, e se você está com Cristo, você está do lado da promessa. Esteja atento, esteja firme. E nunca se esqueça, o ódio do diabo contra Israel é, na verdade, o medo da sua própria destruição. Prepare-se, porque o rei está voltando, e ele voltará para Jerusalém. E quando ele vier, todo olho verá, toda língua confessará, e toda promessa feita a Israel será plenamente cumprida. Aleluia!